Amém. Abra sua Bíblia, livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 1. Essa noite vamos compartilhar a palavra. O tema é: os planos pertencem ao Senhor. A quem pertencem os planos, irmão? Então diga para o teu irmão aí: os planos pertencem ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Olha o que diz Provérbios 16, 1. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor procede a resposta da língua. Vou repetir. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor procede a resposta da língua. Outra versão diz: a resposta certa vem do Senhor. Diga glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, feche teus olhos. Obrigado, Pai, te damos graças essa noite, estarmos neste lugar para te adorar, para juntos celebrarmos a Ti, reconhecendo o Teu senhorio, reconhecendo o Teu cuidado. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado porque o Senhor é bom, porque o Senhor cuida de nós, o Senhor nos achou, nos encontrou, nos resgatou, o Senhor pagou o preço pela nossa vida. Como cantamos, quando nós não valíamos nada, o Senhor pagou por nós. Obrigado por isso, Pai. Continua nos falando, nos ministrando nessa noite. Ensina-nos a Tua vontade, o Teu querer. Em nome de Jesus. Quem deseja assim, diga amém. 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 Antes de sentar, diga para o teu irmão: os planos pertencem ao Senhor. Quantos aqui já fizeram planos que deram errado? Quantos? Né? Todo mundo, né? Só tem uma pessoa que nunca planejou, melhor, que planejou e não deu errado. Nada deu errado na vida. Quem nunca planejou nada, né? Porque todo mundo planeja alguma coisa, sempre em algum momento é frustrado. Eu acho que o som do PA precisa aumentar um pouquinho, porque estava baixo, não sei se ainda está. Então veja bem, amados, em nome de Jesus, quanto mais você pensa, quanto mais você... Eu sou uma pessoa que imagino muitas coisas, né? Eu sempre fico pensando muito, tendo ideias, né? E quando eu era menor e adolescente, eu ficava imaginando coisas, planejando o futuro, como é que seria. E muitas dessas coisas deram tudo errado, deram tudo diferente. Não vou dizer errado, essas coisas deram errado, só que é diferente. De repente você sai de casa, tem gente que é muito organizada e tem agenda toda preparada. Hoje, domingo, você já tem agenda a semana toda. Tal hora eu vou estar em tal lugar, tal hora em tal lugar e tal, tudo organizado. Mas acontece alguma coisa e muda, sim ou não? Quem já aconteceu isso? Você saiu de casa e falou assim: hoje eu vou fazer isso, e chegou no final do dia, você fez muito mais do que pensou, ou então você não fez nem metade do que pensou. Por quê? Porque nós podemos planejar. E é bom planejar? Sim, é bom planejar. Diga, é bom planejar. Quanto mais você planejar, menos chance de errar você tem, sim ou não? Então é importante planejar, é importante, né, avaliar, ver tudo que pode dar errado. Você sabe que o inimigo trabalha muito nas brechas, né, que a gente deixa. Então quando você não planeja, não se organiza, fica muitas arestas, muitas coisas que podem dar errado, e você sabe, pela lei de Murphy, o que pode dar errado, vai dar errado, né? Então, quanto menos chance você der para o problema, melhor. Mas mesmo planejando, por isso a Bíblia diz que ao homem pertence planejar, mas a resposta vem do Senhor. Por quê? Porque na verdade os planos pertencem ao Senhor. Amém, irmãos? E eu quero nessa noite compartilhar um pouco com você sobre isso, para que a gente entenda que os planos de Deus, eles vão se realizar na nossa vida. E os planos de Deus estão se realizando na nossa vida, amém, amados? Aleluia, glória a Deus. Primeira coisa que eu quero falar para você é que o homem tem sonhos, mas os planos são de Deus. Diga, eu tenho sonhos e Deus tem planos. Amém? Jeremias capítulo 29, versículo 11. O Senhor dizendo e fala a Jeremias, através de Jeremias, dizendo: bem sei os planos que tenho para vós, planos de paz, não de mal, para vos dar o fim e uma esperança. Pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal,
para vos dar uma esperança e um futuro. Irmãos, essa profecia foi dada no cativeiro. O povo estava cativo, ok? O povo estava cativo, e aí vem uma palavra, foi uma carta aos cativos, dizendo: olha, vocês estão aí, mas eu sei os planos que tenho para vocês. Planos de bens, planos de bênção, não de mal, para vos dar paz, para vos dar esperança, fazer crescer. E aí a gente fica: meu Deus, que plano é esse, né? Que planos são esses? Amados, e a verdade é o seguinte: Deus nos dá sonhos, mas Deus não diz os planos. Amém? Se Deus dissesse os planos, a gente dizia: Senhor, vou ficar por aqui, melhor não. Pensa bem, é ou não é? Sim ou não, irmão? Se você soubesse tudo o que você tem que passar, talvez você desistisse. Então Deus, Ele dá o sonho, Ele te dá o alvo, Ele mostra: olha, eu vou fazer isso na sua vida. Deus falou: Abraão, vou fazer de você, a tua descendência vai ser tremenda na terra. Ele disse: uau, que bênção, amém, amém, irmão? Só que nesse trajeto existe uma coisa chamada planos, existe uma caminhada, existe um processo, diga um processo. E quando a gente não entende isso, a gente não entende os processos. A gente não entende que os planos, se a gente continuar lendo lá Jeremias, olha o que o Senhor diz: planos de paz para vos dar uma esperança e um futuro. Então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornareis a trazer-vos ao lugar de onde vos transporteis. Qual o propósito de Deus? Qual o propósito dos planos de Deus? É nos trazer para perto dele. Amém? Tudo que Deus, todos os planos de Deus, irmãos, são direcionados para nos aproximar do Senhor. Amém? Esses dias o Tiago estava compartilhando algo que ele repreendeu lá, né? Disciplinou Noah. Ele falou: rapaz, a gente disciplinei, ele ficou uma seda, ficou uma coisa maravilhosa. Esse negócio funciona, não é? Por quê, amados? Porque a Bíblia diz que Deus corrige aqueles a que Ele tem por, não sabe? Por filho. Amém? Deus corrige aqueles que ama e aqueles que tem por filhos. Amém? Porque o Senhor quer os seus filhos consigo. Ele quer nos atrair. Todos os planos de Deus são para nos levar de volta a Ele, para nos atrair a si. Amém, amados? É isso que o Senhor está falando para Jeremias. Por que o povo estava no cativeiro? Porque era um plano de Deus para que eles fossem restaurados, para que eles fossem resgatados, para que eles fossem renovados. Amém, amados? Houvesse um reavivamento no meio do povo, um tratamento de Deus. Diga: tratamento de Deus. Amados, olha que coisa linda que está em Salmo 105. Abre lá, Salmo 105, porque um grande exemplo disso é José. Sim ou não? José teve um sonho. Qual o sonho? No sonho, José seria exaltado, José governaria sobre a sua família, sobre seus. Esse era o entendimento, né, a interpretação do sonho de José. Ok? Sim ou não? Quem gostaria de ter um sonho como José teve? Seja sincero, você sabe a história, mas você não gostaria, não, irmão? Amém, né? José teve o sonho, mas e o plano? O cativeiro não estava no sonho de José? Estava, irmão? Olha para mim, para cá. Estava no sonho de José o cativeiro? Mas estava nos planos de Deus. A prisão estava no sonho de José? Mas estava nos planos de Deus. Você está entendendo? Ser vendido pelos irmãos estava no sonho de José? Mas estava nos planos. Então os planos de Deus são os processos pelos quais Ele vai nos levar aonde Ele disse que nos levaria. Amém ou não? Então, se você não quiser os planos de Deus, você nunca terá os sonhos de Deus. Se você quer os sonhos de Deus, você precisa entender que você vai precisar passar pelos planos do Senhor. Posso ouvir um amém aqui? Glória a Deus.
Então olha o que está lá no Salmo 105, no versículo 16 ao 22. Chamou a fome sobre a terra e destruiu todo o seu suprimento de pão. Mandou adiante deles um homem, que foi vendido como escravo, José, cujos pés foram apertados com grilhões, e a quem puseram em ferros, até que se cumpriu a sua profecia, e a palavra do Senhor o justificou. O rei mandou soltá-lo, o dominador dos povos o libertou, fê-lo senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda, para a seu gosto, ou seja, ao gosto de José, instruir os seus príncipes e ensinar sabedoria aos seus anciãos. Então Israel entrou no Egito, Jacó peregrinou na terra de Cão. O que havia ali? Um propósito. Por que Deus tem planos? Porque Deus quer nos levar ao propósito. Deus quer nos levar, quer cumprir os sonhos, amém, irmão? Então aquele sonho de José só seria cumprido dentro dos planos de Deus. Pastor, você está dizendo que então foi Deus que mandou os irmãos de José vendê-lo? Não, Deus não usa o pecado nem a malignidade. Deus a ninguém tenta e não pode ser tentado por ninguém, amém? Mas a Bíblia ensina que Deus, Ele permite, porque Deus tem um plano. Romanos 8, 28 diz o que? Todas as coisas, lembrou, né? Contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu decreto, amém, amado? Então tem plano de Deus, diga, tem plano de Deus. Então os planos de Deus, eles vêm na nossa vida para cumprir os sonhos, amém, queridos? Amém ou não? Amém. Aleluia, você pode dizer amém a isso? Amém. Você se alegra com isso ou não? Amém. Segunda coisa que eu quero dizer para você: os planos de Deus são mais altos. Diga, os planos de Deus são mais altos. Diga, os caminhos do Senhor são mais elevados. Olha o que diz a palavra de Deus em Isaías capítulo 55. Vai lá, vamos passear um pouquinho hoje na Bíblia aí. Isaías 55, 8 e 9. O Senhor está dizendo assim: pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, amém? Então, amados, o que nós precisamos entender? Primeiro, que nós temos sonhos, mas Deus tem planos, e os planos de Deus vão cumprir os sonhos. Segundo, que os planos de Deus são mais altos. Se os planos de Deus são mais altos, se os caminhos de Deus são mais altos, o que eu tenho que fazer? Diga, eu tenho que subir. Diga para o teu irmão aí, você tem que subir. Diga assim: Deus quer levantar, Deus quer subir o nível. Glória a Deus. Aleluia. Deus quer subir o nível, irmão. Deus quer levantar isso. Porque se os planos de Deus são mais altos, então não fica aqui embaixo não, sobe também. Amém? Se os caminhos de Deus estão lá em cima, você está andando aqui embaixo por quê? A palavra de Deus diz: levante os seus olhos para os montes, amém? Estamos assentados nos lugares celestiais, buscar as coisas que são de cima, porque os planos de Deus são mais elevados. Os planos de Deus, eles são sempre envolvidos com princípios. Deus é um Deus de princípios. Deus é um Deus que cumpre os seus princípios. Deus é um Deus que guarda alianças. Está entendendo que essas coisas são coisas elevadas? Amém? Princípios, aliança. Então as pessoas estão, às vezes ficamos num nível muito baixo daquilo que Deus quer fazer. Deus quer que você entenda que Ele quer agir na tua vida num nível mais alto. Quantos entendem isso? Diga para o teu irmão aí: Deus quer agir na tua vida num nível mais alto. Diga assim: alto nível. Aleluia. José estava no nível mais baixo. José estava ali com os irmãos, e alguém achou: vamos colocar José no lugar mais baixo. Por causa do quê? Por causa da inveja, por causa da ira, por causa do ciúme. Você está entendendo, irmão?
Só que os planos de Deus, irmãos, são mais altos. Ninguém pode derrubar aquilo que Deus exaltou. Ninguém pode. Amém? Você entende isso? Glória a Deus. Irmãos, coisa linda é quando você vê lá em segunda Crônicas, quando Absalão vem invadindo Israel, expulsa seu pai Davi. Davi sai, porque ele não queria ter um confronto direto com Absalão. E Davi sai de Israel, sai de Jerusalém. E Absalão vem com um exército, o filho se levantando contra o pai. E ali se levanta um homem chamado Simei. E ele começa a amaldiçoar Davi. E se não me engano é Joabe, ou é um dos generais, que vira e diz assim: olha, quem é esse cão morto aí para amaldiçoar o rei? O Senhor quer que vamos lá e matemos ele? Ele falou: não faço não. Quem sabe se é Deus que está permitindo ele fazer isso? Se ele está me amaldiçoando porque Deus permite. Então deixa. E se for injusto o que ele está fazendo, por causa disso Deus vai ter misericórdia de mim. Quem sabe por isso Deus me traga de volta e eu volte e retorne a Jerusalém. E você sabe a história. Absalão foi morto e todo aquele exército destruído, e Davi foi reintroduzido. Amém? Amém ou não? Foi recolocado ali. Por quê? Porque fazia parte do plano de Deus. Amém, irmão? Então, as coisas que hoje você pode olhar e dizer que é ruim, isso Deus vai usar para abençoar a tua vida, ou para abençoar, quem sabe, gerações depois de você. Amém ou não? É verdade, irmão. Creia nisso. Cada luta que você passa, cada situação que a gente passa, na verdade, é um fortalecimento para aquilo que Deus está preparando para a sua vida. Amém? Estava ali pensando, na semana que vem nós vamos falar sobre memoriais. Aniversário da igreja, fazer 29 anos. Dia 1º de maio agora faço 30... Foi quantos anos que eu falei, Débora? 35 anos de batismo. Batizado, né? Amém. Estou ficando velho, irmão. Mas está um velho sarado. Amém. Ô glória, ajuda, Jesus. Estava meio empenado essa semana, né? Mas Deus já deu uma desempenada. Amados, todas as coisas que nós já passamos esses anos, na verdade, nos traz força, resistência, amém? E subsídio, para você poder alcançar. Então, olha, foi tremendo, porque José estava no lugar mais baixo, e do lugar mais alto, pensa assim: poxa, até Deus tirar José dali, e colocar onde ele tem, vai demorar, é ou não é? Não, um dia, amém ou não? Você está entendendo isso, irmão? Aí eu trago de volta aquela palavra que nós falamos tanto aqui de Jeremias, de Isaías: poderá fazer nascer uma nação num só dia? O que você acha? Deus pode fazer isso? Pode, claro que pode, né? Faria nascer, abriria a madre e não faria nascer? Não, claro, o Senhor vai trazer direção em todas as coisas, amém? Por quê? Porque existem os planos, diga glória a Deus, e porque os planos de Deus são mais altos. Então eu quero dizer para você, você tem que subir. Quantos estão dispostos a subir? Aleluia. Terceiro, precisamos aprender a submeter os nossos planos ao Senhor. Diga, aprendendo a submeter os meus planos ao Senhor. Lá em Tiago 4, capítulo 4, 13 e 15, é uma exortação a exatamente a lançarmos fora a arrogância. Não sei se você já viu alguém que diz assim: eu vou fazer isso, aquilo outro. Tinha uma repórter na televisão, na canal mais importante, ela dizia assim no final do repórter: até amanhã com certeza. Até amanhã com certeza. Teve um dia que ela não veio no amanhã. Aí foi parar lá numa TV pequenininha, que ninguém assiste, porque a pessoa, não estou dizendo que foi uma punição, mas estou dizendo que é uma realidade, porque a pessoa diz até amanhã com certeza. Você vai fazer isso com certeza? Não, eu me garanto, deixa comigo. Eu me garanto. Já viu aquele cara que vai bater o pênalti, né? Ele, não, ninguém bater, não, eu vou bater, deixa comigo. Meu. Excesso de confiança. Diga para o teu irmão aí, cuidado com excesso de confiança. Olha o que a Bíblia diz:
E agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. O que é isso? Plano, né? Eu vou lá, vou construir, vou edificar, vou ganhar, vou fazer isso, vou aumentar aqui, puxar para ali. Aí o que a palavra de Deus diz? Ora, não sabeis o que acontecerá amanhã. O que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Em lugar disso, devias dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Amém? A Bíblia diz que isso é uma presunção, é uma arrogância. Então nós precisamos aprender a submeter os nossos planos ao Senhor. Como eu falei antes, essa palavra não é para que você não planeje, né? Já vi gente dizer assim: eu sou como folha no vento, você vai estar lá amanhã? Não sei. Você vai no culto? Não sei. Se o Espírito me levar, eu vou. Então quer dizer, é um santo, né? É assim, meu Deus, é o suprassumo da espiritualidade. Não, você vai fazer isso? Não sei, Deus é que sabe, a minha vida, Deus é que sabe. Meu irmão, não é por aí. Existe aliança, amém? Existe compromisso, existem princípios que não são quebrados. Mas o que a palavra de Deus está dizendo é que você não pode confiar em você. Você pode planejar, mas no final você tem que contar o plano para Deus. Amém ou não? Amém, irmão? Você pode estar planejando muita coisa, mas aí você fala assim: Senhor, é a tua vontade? Porque se não é, eu não quero. Amém? Você já esteve nessa situação? Dizer para Deus: Senhor, eu quero muito isso, mas se não é a tua vontade, eu já não quero. Senhor, eu não quero isso, mas se o Senhor quer, eu já quero. Mudei agora. Amém? Por quê? Porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então se Deus não quer, para que eu vou querer? Se Deus quer, por que eu não vou querer? Por que eu vou ficar além do que Deus quer? Ou porque eu vou viver aquém do que Deus quer? Eu preciso estar aonde Deus tem para a minha vida. Amém ou não? Porque isso me garante que eu estou no plano. Eu estou no plano. Estou no plano de Deus. Amém, amado? Você sabe, quem pega a onda sabe disso, que você não pode entrar na onda depois, tem que entrar nem antes. Você tem uma hora certa. Amém, irmão? Ok? Quem já surfou aí? Quem é surfista aí? Tem algum surfista aí? Tem um ali? Você é mesmo, rapaz? Se garante mesmo assim? Levantou com tanta firmeza. Sei, nós chutamos uns caixotes de vez em quando, hein? Né? Mas ok. Mas tem um momento certo. Não tem nenhum surfista aqui, rapaz. Meu Deus do céu, essa igreja tem que ter surfista. Vou botar uma prancha de surf aqui, ver se a gente ganha surfista. Então veja bem, irmão. Tem uma hora certa, amém? Tem ou não tem? Skatista tem, né? Quem anda de skate aí? Tá, então melhorou. Tem algum, naquele negócio de dropar, né? Tem na hora certa. Se você de repente já dá ruim. Dá ruim. Você está entendendo isso, irmão? Você não faz a onda, você faz onda, mas você pode pegar a onda. Sim ou não? Mas para isso tem um tempo. Você tem que entender. Eu preciso estar no plano de Deus. Eu pergunto para você: você está no plano de Deus? Amém? Você está submetendo os teus planos aos planos de Deus? Porque tem gente, irmão, que faz planos e ninguém mexe naquilo. Ai da mulher se mexer, ai do marido se mexer ali. A pessoa planejou algo, meu irmão, não interessa, ela pensa e acabou. Ele pensa e acabou. E não pode ser assim. Por quê? Porque os nossos planos têm que estar dentro do plano maior. Diga assim: o plano maior abraça todos os planos, se sobrepõe a todos os planos. Glória a Deus. O interesse maior se sobrepõe a todos os interesses. Essa é uma palavra falando do propósito da oferta do templo. Isso foi o que Ageu falou. Ageu falou: olha, vocês estão cuidando da casa de vocês. Do muro para dentro está tudo bem, da porta para dentro está bem, vocês estão tranquilos. Mas quando sai para fora, quando chega lá de fora, está tudo destruído, está tudo queimado. Está tudo queimado, está tudo ruim. É igual hoje as pessoas. Cada vez mais os condomínios, né? Quem mora em condomínio sabe disso. Está mais preocupado com segurança. Bota câmera, bota 2 câmeras, 10 câmeras, 3 câmeras, segurança armado, não sei o que lá. Por quê? Porque a gente está deixando, não está atingindo a gente, vai deixando, só chega uma hora que a conta chega. Sim ou não? Né? Você tem plano de saúde, você não está preocupado com a saúde pública, mas o dia que você não vai acontecer, mas se acontecer você bater de carro, vão te levar para Rocha Faria. E aí? Então, meu irmão, não é?
Então a gente às vezes pensa que essas coisas não tem a ver conosco, mas tem. Então o povo estava se preocupando só consigo mesmo, amados. A palavra de Deus diz que nós temos que pensar, até mesmo Jeremias, ele diz assim, ó: ora pela paz da cidade que vocês estão. Vocês estão na Babilônia, vocês vão ficar aí 70 anos, ó, plantem, construam a casa, porque vão ser 70 anos. Casem, deem casamento e ore pela paz da cidade, porque na paz da cidade vocês terão paz. Então Deus colocou o povo dentro da Babilônia para abençoar a Babilônia, porque o povo orava pela Babilônia, e aí a Babilônia era abençoada. Por quê? Porque na paz da cidade nós teremos paz. Amém, irmão? Você está entendendo isso? Então eu preciso submeter os meus planos ao Senhor. Amém? Quarto, para que a gente possa entender o propósito de Deus e viver isso, precisamos entender o seguinte: diga, eu preciso andar na luz da palavra. Diga, a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, irmãos, como que eu vou perceber os planos de Deus e como eu vou alcançar os sonhos que Deus tem para a minha vida? Sabe como? Andando na luz da palavra de Deus. Olha o que diz ainda Isaías 55 também, ainda 55, versículo 10 e 11. É tremenda essa comparação, porque a palavra de Deus, Isaías estava falando e justamente tratando o povo, dizendo sobre os pensamentos são mais altos que os meus pensamentos, mais altos que os vossos pensamentos, meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. Ele diz assim: assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Amém? Aí compara com o quê? Com a palavra. Olha o que diz: assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra e a faz produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Aleluia. Amém, irmãos? Que coisa maravilhosa. Nós precisamos andar na luz da palavra, porque quando nós andamos na luz da palavra, a Bíblia diz que a palavra de Deus é como água que cai, como chuva que cai. A chuva, ela cai e ela encontra semente na terra e ela fertiliza, sim ou não? E ela dá vida. Então há um propósito. Eu sei que carioca não gosta de chuva, né? A gente não gosta de chuva, até que fique sem ela. Agora está todo mundo feliz, porque os reservatórios estão tudo cheios. Lembra aquelas represas que 3 anos atrás estavam lá né? Não sei que morto, como é que é o nome daquilo? Isso, estava lá abaixo do mínimo, né? Como é que nós vamos fazer? Está tudo cheio, irmão. Aí ninguém lembra, né? Você só lembra da água quando falta água na tua casa. Aí você, meu Deus, a água. Então veja bem, meu amado, entenda bem. A Bíblia diz que a palavra, ela dá vida, porque ela vem, fertiliza e ela cumpre um ciclo, ela cumpre um propósito. Ela desce do céu, rega a terra, fertiliza a semente, amém? Traz vida, a semente cresce, produz, a água escoa, vai ao rio, evapora e vai um novo ciclo. Mas antes dela cumprir o ciclo, ela cumpre o seu propósito. Quando você anda na palavra de Deus, a palavra de Deus vai trazer fruto na sua vida, ela vai produzir o que Deus disse que ia produzir. Amém? Eu creio que essa palavra hoje, ela vai produzir fruto na tua vida. A palavra de Deus, ela nos leva a cumprir os planos de Deus. Amém, amado? Por isso precisamos viver pela luz da palavra. Eu não tenho que viver o meu achismo, o que eu acho, o que eu penso. E a palavra, amados, ela não é simplesmente toda a palavra. Aqui não está dizendo simplesmente o logos, está dizendo o rema. Há uma palavra liberada de Deus. Amém? Há uma palavra naquele momento. E para isso nós precisamos entender, a palavra é como aquele alimento. Você não come a comida para a semana inteira. Sim ou não? É como o maná. O maná que Deus dava, Ele dava para quando? Para quando é o maná? Para quando?
para hoje. Para hoje. Vem o maná de amanhã, quando vem? Amanhã. O maná é de hoje. O maná de amanhã vinha amanhã. Quando chegava na sexta-feira, pegava maná para 2 dias. Por quê? Porque outro dia era sábado e não tinha maná. E aí não estragava. Por quê? Porque é o propósito. Amém, queridos? Então, há um problema que as pessoas ficam, sabe, é como aquele self-service. Onde você vê, você vai no self-service, você vê as pessoas virando o nariz, né? Cada prato maravilhoso. Hoje não estou para isso. Não. Aí fica uma dificuldade, porque tem tanta opção que a pessoa não escolhe nada. Amém, irmão? Alimento da palavra é como a comida da mamãe. Você chega em casa e a comida está pronta. Amém ou não? O que tem comida? Isso aí vai comer. Bota, senta aí e vai comer. Né? É igual o filho, quando a Débora tiver um filho, vai ser assim. Né? Vai comer. Ela até falou, na casa era assim, pegava o chinelo e botava aqui do lado. Vai comer tudo. Não, sim senhora. Hoje em dia os filhos, não quero, amanhã eu vou fazer nugget para você, tá bom? Você quer o quê? Papinha, quer não sei o quê, aí faz uma comida para um, uma comida para o outro, uma comida para o outro, irmão, pelo amor de Deus. É ou não é? É comida, a palavra é alimento, irmão. Veja bem, é maná, maná assado, maná frito, maná cozido, bolo de maná, pão de maná, é maná, irmão. Então às vezes, presta atenção, isso é uma característica de quem se auto-apacenta. Ovelha que se apacenta acaba na barriga do lobo. Porque preste atenção, meu irmão, a ovelha ser de pastor. Amém? O Senhor é meu pastor e eu sou ovelha do seu pastoreio. Então veja bem, mas a palavra de Deus é alimento para nós e é luz. Amém, irmão? Então quando você anda na presença do Senhor, na direção do Senhor, o que você vai ver? Você vai ver que a palavra de Deus, ela vai produzir e vai te levar ao sonho. José, ele guardou princípios, toda a caminhada dele, ele guardou princípios. Amém? José, ele estava na prisão como se estivesse no palácio. Ele estava em todos os lugares como se ele não estivesse ali. Por quê? Porque ele estava em cima. Amém? Irmãos, o inimigo quer nos levar para onde? Para baixo. Mas não adianta, irmão. José estava preso, mas não estava preso. Amém? Ele estava ali, mas ele não era dali, porque havia um propósito. Amém? E ele andou na palavra de Deus. Glória a Deus, irmão. Você olha a vida de Davi. Eu falei aqui de Davi, podia falar de Esther. Tem tantos exemplos na Bíblia. A Bíblia é cheia de exemplos sobre isso. E eu quero fechar com uma palavra nesse sentido da palavra. E aí eu quero enfatizar o tema da palavra de Deus. Por quê? Porque se você recebe uma palavra, não retroceda na palavra que Deus te deu. Diga comigo, não vou retroceder na palavra que Deus deu, nas decisões que a palavra de Deus me direciona. Irmãos, Deus me deu essa semana essa palavra de Jeremias 34. Jeremias 34 é uma palavra que mostra o seguinte: Jeremias vem exortar o povo que está no cativeiro, e ele, no versículo 8 em diante, eu não vou ler, mas você pode ler depois. Vai dizer o seguinte: veio uma palavra do Senhor através de Jeremias dizendo o seguinte para o povo: olha, coloquem todos os cativos em liberdade, porque a cada 6 anos, no 7º ano, era um ano sabático, era um ano onde aquele que era escravo, nenhum judeu poderia ficar escravo além do 6º ano, além do 7º ano. No 7º ano era quebrado aquilo, amém, irmãos? Era dado liberdade. E o Senhor, ele criou aqui nesse momento, chega Jeremias e diz: vocês vão colocar em liberdade o povo.
Ninguém mais vai tomar seu irmão como escravo. Então, a partir de hoje, como vão todos cativos, todo mundo vai igual. Amém, irmão? Então você vai libertar o teu irmão. E aí mandou, coloca em liberdade. Sabe o que o povo fez? Colocou em liberdade. Foi uma bênção. Eles ouviram a palavra de Deus. Amém? Diga assim: como é bom quando eu ouço a palavra de Deus. Irmão, você precisa entender como é bom quando você toma uma decisão que Deus mandou você tomar. Amém? Quando é bom, meu irmão, quando você dá um passo de fé e você entende, aquela palavra entra no teu coração, você diz é isso, e você com determinação, com coragem, com fé, com confiança, vai lá e fala: Senhor, é teu, toma aí, amém, é isso mesmo, eu vou caminhar assim. Só que eles fizeram isso, mas depois se arrependeram. Eles libertaram os escravos, não é escravos de outras tribos, de outros povos, não, é de judeus, da própria nação deles. E eles fizeram isso, e não sei quanto tempo depois, eles se arrependeram, falaram: não, volta tudo. Alguém lá, uma palavra veio do inferno, veio alguma coisa lá, uma seta, o que aconteceu, e alguém falou: não, a gente não pode fazer isso e tal. E aí, voltou tudo atrás. E eles voltaram, todo mundo voltou a ser preso, voltou a ser cativo, irmão. Quando isso aconteceu, foi péssimo. Sabe por quê? Porque Deus falou: agora avisa para eles o seguinte: como eles fizeram isso, eles vão ficar 70 anos. Talvez, irmãos, eles fossem ficar só 7 anos no cativeiro. Talvez, por aquela atitude de generosidade, de amor, de libertação, de liberalidade, Deus fosse dizer: olha, por causa dessa atitude, eu vou diminuir o teu cativeiro, eu vou apressar a tua bênção. Mas como eles, depois de tomar uma decisão, voltam atrás, o Senhor diz: agora por causa disso, 70 anos de cativeiro. Diga misericórdia. Então, meu irmão, entenda bem algo: quando Deus manda você fazer algo, não retroceda, porque você vai ser provado. Amém? Diga para o teu irmão aí: você vai ser provado. Que isso, apóstolo? Pelo amor de Deus, misericórdia. Meu irmão, todo mundo é provado. Todo mundo é provado. Todo mundo é provado. Você é provada, Mariana? Todo mundo é provado, meu irmão. A questão é se você, quando é provado, você amarela ou você segue em frente. Amém ou não? Se você, quando é provado, o que você faz? Você dá uma desculpa? Ou você diz: Senhor, tu é comigo, eu não sei como é que vai ser, mas vai ser, eu vou. Glória a Deus. Amém, amados? É isso, querido. Muitos momentos na nossa vida são decisivos, porque são momentos em que nós estamos sendo provados, e naquele momento você não pode retroceder. Você toma uma decisão e depois você pensa. Isso é muito comum. A gente vai avaliar, vem alguém e fala, aí volta atrás. Eu até falei aqui um exemplo hoje de manhã. Isso não é uma... não estou dizendo que é um juízo, que é algo, mas tem coisas, irmãos, que você não pode voltar atrás. Amém? Com o Senhor. Um dia, muitos anos atrás, teve um irmão, um obreiro, um pastor, que ofertou para a igreja. Ele pegou um carro dele, numa decisão. Eu acredito que ele estava emocionado. Foi num momento assim. Ele não falou com a esposa, não falou com ninguém. Ele pegou e disse: eu vou dar o meu carro. E era um carrão, irmão, carrão. E ele decidiu: vou dar para a igreja, deu de oferta. Aquilo ecoou na igreja, foi uma situação. E naquele meio do culto, alguém se levantou no meio da congregação e disse: meu servo, te digo que aceitei a tua oferta, você não precisa dar o teu carro. Entregou uma palavra. Sabe o que ele fez? Bom, Deus falou, pegou de volta. Quando ele pegou de volta, 20 dias depois, 15 dias depois, roubaram o carro dele. Roubaram o carro dele. Aquilo eu não falei nada, eu guardei no meu coração. Aquilo trouxe um temor na minha vida. Por quê, meu irmão? Porque quando você olha para a Bíblia, você vê Davi vai na eira de Araúna. Olha, volta para a palavra, olha os princípios. Davi Deus manda ele fazer um sacrifício na eira de Araúna. Ele vai e procura Araúna, que era um homem lá, né? E diz: eu queria comprar o teu campo. Ele diz: não, rei, que isso? Não vai me comprar não, é teu. Pode aí, te dou. Toma aqui também o boi, toma aqui também a lenha, toma aqui também, Davi. Não, eu não posso, porque eu não posso dar a Deus algo que não me custe nada. Você está entendendo? Amado, não
retroceda. Não retroceda naquilo que Deus mandou você fazer. Amém, irmão? Olha, eu passei por isso uma vez, quando eu fui me batizar, falei do meu batismo, deixa eu puxar para mim. Eu procurei o pastor, falando: pastor, eu quero me batizar. E ele era um senhor já bem velhinho. E era uma luta esse negócio de batismo, né? Tal. Imagina, eu com 17 anos. Ainda fumava nessa época. Você acredita? 17 anos, já fumava há 5 anos. Quando eu parei de fumar, eu fumava 2 maços de cigarro por dia, com 17 anos. Hoje não ia ter pulmão mais, né? Ia ter um negócio, graças a Deus. E aí, graças a Deus, Deus me libertou, né? Então, eu falei com o pastor, falei: pastor, eu quero me batizar. E minha mãe ficava: você tem que se batizar, você tem que se batizar, o batismo é importante. Falou: mãe, já tá bom, vou lá, pastor, vamos batizar. O pastor esqueceu de levar, porque a pedido ia para a reunião de membro, ia fazer uma sindicância, né, Thelma, para ver se tu era digno de ser batizado. E aí o pastor esqueceu. Quando o pastor esqueceu, passou 1 mês, 2 meses, eu falei para minha mãe: já sou batizado. Porque eu pedi, o pastor esqueceu, o problema é dele. Então a gente, está entendendo, irmão, como é que a gente cria argumentos? Sim ou não? É a mesma coisa que aquele irmão que deu a oferta e depois tomou. É a mesma coisa que Ananias e Safira, que deu: agora vamos fazer o seguinte, não vamos dar tudo não, vamos pegar uma parte. A gente começa algo e para. Você está entendendo, irmão? E aí, amado, presta atenção. Deus falou: não, aí não foi isso não, irmão. Tu vai se batizar, tem que ir lá, tem que voltar lá, o interesse é teu. Aí eu falei: pastor, e esqueci. Aí na próxima, ele levou meu nome, e dia 1º de maio de 1983, eu fui batizado. Amém? Então, irmão, não entra nesse papo furado não, irmão. Não entra nesse negócio de migué, né? De dar uma John sem braço. Não vai. Amém ou não? Não retroceda. Porque quando você não retrocede, quando você toma a palavra de Deus e anda na luz da palavra, irmãos, a Bíblia diz que a palavra de Deus vai irrigar a tua vida. E ela não vai voltar vazia, mas ela vai cumprir em você, na tua casa, na tua família, nos teus negócios, na tua casa, onde você andar, a palavra de Deus vai cumprir o propósito de Deus na tua vida. Amém? Glória a Deus por isso. Então não esqueça, não retroceda. Aleluia. Fique de pé, vamos orar. Eu quero nessa noite orar por você. Amados, os planos de Deus são maiores que os nossos. Os planos verdadeiramente pertencem ao Senhor. Os planos vêm do Senhor. Os nossos planos têm que nascer no coração de Deus. Temos que submeter os planos ao Senhor. Temos que submeter a palavra de Deus. Temos que a cada dia dizer como Jesus: seja feita a tua vontade. Temos que a cada dia repetir a oração que Jesus ensinou: Pai, seja feita a tua vontade na minha vida como ela é no céu, na minha casa como ela é no céu, no meu negócio como ela é no céu, na minha igreja como ela é no céu. Eu não quero menos nem mais, eu quero como o Senhor quer, os teus planos. Porque se os teus planos vierem à minha vida, os sonhos de Deus vão nos alcançar. E eu quero dizer para você: Deus quer cumprir os sonhos que Ele tem para a sua vida, e Ele vai usar esses planos. Se você não estava entendendo, hoje você está entendendo. O que você está vivendo são os planos de Deus que vão te levar aos teus sonhos. Aleluia, aleluia, aleluia. Diga glória a Deus. Diga eu creio. Diga eu recebo. Em nome de Jesus. Feche teus olhos e comece a orar ao Senhor. Os planos de Deus são maiores que os teus. Os planos pertencem ao Senhor. A partir de hoje, por mais que você planeje, você vai submeter esses planos a Deus, para que sejam estabelecidos os planos de Deus, para que sejam estabelecidos os propósitos de Deus, os processos de Deus estabeleçam na nossa vida, e Deus nos leve aonde Ele tem preparado para nós. Diga glória a Deus. Eu creio, eu creio, eu creio. Chegou o dia
em que José estava no cativeiro e mandaram dizer para ele: José, o faraó está te chamando, sobe, sobe. E naquele dia mudou a história. Deus preparou José para aquele dia, aquela era a hora. Aleluia, aleluia. Há um dia e uma hora marcado por Deus. Há um dia e uma hora marcada por Deus, que quando o Senhor disser: agora eu viro a chave, agora eu tomo o teu cativeiro. E José foi colocado como governador, foi colocado como Senhor. Jesus foi aquela cruz, as pessoas nem olhavam para ele. Quem olhasse para ele, diz Isaías, olhando para ele tínhamos repulsa, mas ele recebeu o nome que é sobre todo nome, o nome que é sobre todo nome, e ao nome de Yeshua todo joelho se dobra, toda língua confessa. Por quê? Porque chega uma hora que os planos são cumpridos, e assim será na tua vida, assim será na tua casa. Se você crê, se você recebe, começa a se expressar e glorificar a Deus, começa a orar a Deus e dizer: eu tomo para a minha vida, eu creio, assim será na minha casa, assim será na minha vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, porque Ele é poderoso para fazer isso, Ele é poderoso. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh Senhor, aleluia. Vamos louvar a Deus. Vamos, pode entrar, e vamos entrar na sala do trono com adoração. Oh amado, feche teus olhos e adore-o, adore-o.